Olá, no programa de hoje vamos falar sobre os tipos de violência contra a mulher e entender melhor o significado de alguns conceitos, entre eles o da palavra feminicídio. O Parlamento Cidadão está no ar. Mulheres em situação de violência doméstica e familiar em São Luís estão contando com um tipo de atendimento que ajuda a romper o ciclo da violência. Eu estou falando da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que faz um trabalho de visita às vítimas com orientações sobre como proceder em casos de agressão. Você vai entender melhor como funciona esse atendimento especializado na reportagem de Milena Dutra. Tudo que você possa imaginar. Tinha medo já de ficar com ele só dentro de casa. E era violência de todos os tipos. Já não era uma situação insustentável. Aí ele já estava dormindo com o facão debaixo do colchão. E eu tive que mudar do quarto, já estava dormindo em outro quarto. Ele ia à noite. Ele ia, quando eu sentia ele estava pegando em mim, então meu filho ficava até 1h30 da manhã, 2 horas na sala, acordado. Aí quando meu filho ia deitar, eu tinha que ficar acordada com medo. Este é um passado de uma mulher marcada pela violência doméstica. Ela prefere não se identificar para preservar a vida e a dos filhos depois de conseguir se livrar de um marido agressor. Foram mais de 15 anos apanhando, sendo violentada de forma física e verbal. Mas agora todo o sofrimento ficou para trás, graças a quem ela chama de anjos da guarda. A Patrulha Maria da Penha veio e ficou me dando assistência sempre. Aí ele parou de andar, parou de ligar, eu troquei o chip. E eles ficaram vindo direto. Graças a Deus, agradeço eles. E hoje a Patrulha Maria da Penha representa o que para a sua vida? Meus anjos da guarda. Com certeza, porque mesmo com ele fora daqui, eu não dormia direito. Até de dia eu era trancada. Aí depois que eles vieram, não. Melhorou, sou meu anjo da guarda, agradeço ele do coração. Os anjos da guarda dela e de mais outras dezenas vítimas de violência doméstica são policiais militares da Patrulha Maria da Penha, uma referência à mulher que deu nome à lei criada em 2006 para defender mulheres de qualquer tipo de crime doméstico. A patrulha foi criada aqui no Maranhão no ano passado pelo governo do estado, quando a lei completou 10 anos. A missão desses PMs é resguardar a vida de quem já sofreu nas mãos de um agressor e hoje precisa de proteção ostensiva. Desde quando foi lançada, mais de 30 mulheres da região metropolitana de São Luís receberam atendimento. Quando acontece a mulher vítima de violência, ela procura a justiça, registra o boletim de ocorrência e solicita a medida protetiva, onde é feito o afastamento do lar, do agressor. Aí então, quando é feito o afastamento do lar, o oficial de justiça nos informa através de uma certidão, que foi cumprido o afastamento do lar, então aí entra a patrulha para fazer o acompanhamento. O trabalho aqui não para, são 24 horas por dia, 7 dias por semana. O trabalho da patrulha é evitar que novas mulheres se tornem vítimas da violência e que aquelas que estão em atendimento não voltem a ser agredidas, perturbadas pelo companheiro, pelo agressor. O maior orgulho que a gente tem no momento fazendo esse trabalho é verificar que a nossa ação traz realmente uma tranquilidade maior para as vítimas de violência doméstica. Inclusive, elas nos relatam que quando a Patrulha Maria da Penha passa, elas se sentem muito mais tranquilas, muito mais seguras e com a certeza que a violência não mais vai voltar ao seu lar. Somente a gente percebe que as mulheres elas se encontram ao atendimento muito fragilizadas. E após o acompanhamento da equipe, a gente vê que elas mudam, a fisionomia delas, a aparência dela muda completamente, porque ela já passa a ter mais segurança na sua própria vida com as visitas da equipe. Durante a semana, os policiais visitam as mulheres com direito a medidas protetivas, conversam com a vítima para saber se ela sofreu novas ameaças. Na maioria das vezes, o primeiro desabafo é com uma policial feminina. É aí que a PM Jodineia entra em cena. Graças a Deus ela está contando pra gente aqui, como contou pra senhora, que tá tudo melhor, ela tá mais alegre, tá até mais gordinha, ele não está mais a procurando, que ele vinha muito atrás dela. E graças a Deus é satisfatório para a gente chegar e escutar ela falando isso da nossa equipe, que nossa equipe está realmente atendendo e nós estamos realmente chegamos no ponto que a gente queria, satisfação das mulheres atendidas.
Depois de um longo dia de visitas, a Patrulha Maria da Penha vai embora com a esperança de que mais uma mulher foi salva da violência e que o dever de manter a paz foi cumprido. O importante é isso, a satisfação do trabalho, do dever cumprido e fazer o afastamento desses agressores. Não podemos deixar que isso volte, esse ciclo de violência. Para solicitar atendimento ou tirar mais dúvidas sobre a Patrulha Maria da Penha, o telefone é o 98-3268-6061. Para dar continuidade ao programa, eu converso agora com Laurinda Pinto, que é secretária de Estado da Mulher. Olá, secretária, seja bem-vinda aqui ao Parlamento Cidadão. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Oh, que bom, secretária. A gente acabou de assistir uma reportagem sobre a questão do atendimento especializado da Patrulha Maria da Penha. E eu queria começar esse programa da gente conversando sobre a questão se é possível prevenir a violência doméstica, para além desse enfoque policial, secretária, com uma prevenção lá do comecinho, por exemplo, dentro do ambiente escolar? Sim, claro. Inclusive, essa é a perspectiva mais estruturante para a gente alterar a realidade que nós temos hoje, né? Com certeza nós não vamos alterar a realidade que nós temos, só com o caso de polícia. É por isso que a gente precisa ter programas, projetos desenvolvidos dentro do contexto da escola. A Lei Maria da Penha ela já estabelece a necessidade de criação da disciplina de gênero. Mas ao longo dessa discussão no Brasil, a gente veio discutindo que necessariamente não seria uma disciplina sobre gênero, mas a necessidade de ocorrer dentro da escola, nos conteúdos curriculares, a discussão sobre a vida dos homens e das mulheres, não é? Discutir como vivem os homens e as mulheres, como se relacionam. Se você está na sociologia, vamos ver como é que se dão as relações sociais entre homens e mulheres. E, a partir daí, a escola poder olhar a realidade como ela está e poder questionar essa realidade dentro do espaço da escola. E aí, então, esse questionamento, essa reflexão vai trazendo à tona os valores, os comportamentos, as atitudes que são necessárias de serem reestruturadas, né? Essa perspectiva de reestruturar pensamentos, ressignificar práticas e atitudes é responsabilidade da escola, porque a escola que é o lugar de construção de novos saberes. Então, se as crianças iniciam desde do materno-infantil, né, a discutir na escola o seu processo de socialização, sem separações entre brinquedos de A, brinquedos de B, cores de A, cores de B, comportamento típicos de fulano e de beltrano, mas entendendo que nas relações sociais nós incorporamos roupas, incorporamos falas, incorporamos atitudes, e isso são comportamentos sociais de homens e mulheres. Então, com certeza, a partir daí nós temos estruturas de prevenção, não só para mudar a realidade que nós temos hoje, mas também para construir uma nova realidade de igualdade. Essa é a proposta da campanha, não sei se é uma campanha ou se é um projeto, secretário, Quem Ama Abraça, que é trabalhar exatamente esse enfoque na realidade das escolas públicas do Estado? Sim. Nós temos uma grande campanha nacional, que é a campanha Quem Ama Abraça, que traz uma linguagem colocando aí a afetividade na frente da relação entre as pessoas, principalmente entre os homens e as mulheres. Nós desenvolvemos, a partir dessa campanha, nós temos estruturado um projeto de capacitação de profissionais da educação, das escolas, tanto municipais quanto estaduais. Nós iniciamos hoje, dia 19, nós estamos realizando esse trabalho, iniciando em Paço do Lumiar. Vamos desenvolver, envolvendo 28 municípios do Maranhão, nesse primeiro momento, nesse primeiro ano. Vamos trabalhar em cada município uma escola municipal e uma escola estadual, para que a gente possa fazer o diálogo entre as redes. Vamos, nesse processo de capacitação a professores, nós vamos abordar desde a concepção de gênero,
a como os gêneros se relacionam na sociedade, como que se dá, então, essas relações e que tipo de práticas os gêneros têm se constituído. Aí a gente vai chegar a legislações, tanto a legislação da Lei Maria da Penha, entrando para o teu 12º ano, né? 12º ano, próximo ano? Em agosto agora faz 12 anos de criação. E também vamos abordar já a lei do feminicídio. Abordaremos a base legal, que estabelece uma nova perspectiva de relação e de responsabilidades entre os homens e as mulheres na ambiência doméstica. A outra pauta de formação é como é que a escola pode, né, se organizar para ser uma ambiência de acolhimento e de prevenção a isso. Como que um professor pode observar sua aluna, seu aluno, né, verificar se ele tem alguma marca, alguma demonstração de alguma ambiência doméstica que expresse agressão, de que forma isso pode estar atingindo o seu processo de aprendizado. Essa é uma pauta de formação. A última pauta de formação, a penúltima, é como a rede pode se organizar, né, sociedade, escola, e qual é o lugar da escola nesse contexto, nesse cenário. E a última pauta é um projeto de intervenção, né? Se a escola tem lugar, um papel social na perspectiva do enfrentamento e da construção da igualdade, que projeto essa escola pode assumir a responsabilidade de desenvolver a partir do ano que vem na sua comunidade. Esse treinamento ele vai ser dado aos professores, é isso, secretária? Sim, essa capacitação para eles depois multiplicar junto aos alunos. Aí nós daremos a um grupo de professores que serão aqueles que irão multiplicar, inclusive com outros professores que venham a fazer adesão, e aí eles vão fazer intervenções nas suas salas de aulas específicas, né? Nós disponibilizamos várias estratégias didáticas, que vai desde vídeo. Essa campanha, ela trabalhou muito bem a linguagem, porque tem, inclusive foi vinculada nacionalmente. Sim. É uma campanha que teve, o primeiro vídeo, Alcione, inclusive, cantou, né, uma música muito conhecida. No segundo ano nós tivemos cantores sertanejos, depois nós tivemos crianças cantando. Então, essa linguagem, ela vai poder percorrer a escola, trazendo a afetividade à frente. O que é fundamental para nós, isso que a gente quer levar para a escola? A gente quer levar para a escola a discussão da desigualdade, trazendo a igualdade como o espelho, não é? Porque se a gente traz a desigualdade, a gente reforça essa desigualdade dentro do contexto escolar. A gente tem que trazer que existe igualdade. Existe sim homens e mulheres que se tratam com respeito, que têm uma relação de afetividade, de carinho, de responsabilidade, que existe sim afetividade entre homens e mulheres, entre nós mulheres, entre os homens, e que esse contexto de violação de direito e de desrespeito à dignidade das mulheres é um contexto que toda a sociedade tem que enfrentar. E que a escola é uma ambiência favorável a isso. Nós queremos fazer essa abordagem positiva. Não levar para o contexto escolar a mulher ferida, a mulher magoada. Fazer o caminho inverso. Inverso. A gente sabe que na hora que isso chegar, os alunos, a gente está fazendo agora a capacitação de Paço Lumiar. Evidentemente, quando a gente traz essa abordagem, o contexto escolar vai dizer, mas a realidade não é assim, a gente vê isso, a gente vê isso. Exatamente. E isso vai vir à tona, mas só que vai vir também a reflexão que existe um outro lado, né? Um outro lado. Eu sou uma gestora que tem a responsabilidade no Estado de fazer o enfrentamento à violência contra a mulher e que faço isso com muito afeto, faço isso com muita crença de que nós temos possibilidades reais de enfrentar isso. Porque nós temos uma sociedade maranhense que tem homens de bem e mulheres de bem, que a gente vai conseguir reverter esse quadro com a participação de todo mundo. Secretária, a senhora falou sobre reflexão, mas o enfrentamento à violência contra a mulher tem vários conceitos. Acho que a gente não pode fazer essa reflexão sem antes entender o que é cada um deles. Sim. No caso, o que se caracteriza a violência contra a mulher? A gente viu ultimamente, nas últimas semanas, esse assunto ganhar rede nacional por conta, inclusive, de um reality show. Sim. Enfim, dando uma confusão, teve violência verbal, não chegou a ter psicológica, não chegou a ter a violência
física propriamente dita. Inclusive surgiram aí nas redes sociais várias discussões. Não pingou sangue. Memes, que exatamente, visse, exatamente. Né? Vários memes, enfim. E apareceu também um quadrinho que dizia os tipos de violência contra a mulher, e eu queria que a senhora esclarecesse aqui pra gente. A Lei Maria da Penha, ela é muito importante para nós, porque ela foi capaz de tipificar as formas de violência, né? Nós temos, e aí hoje a gente, ao verificar, a gente pergunta até assim, isso é violência, né? Por exemplo, a violência psicológica, que ela é composta pelos atos de insulto, de menosprezo, né? de expressões, de linguagens que possam atingir a identidade daquela mulher, fazer isso de forma constante, permanente, atinge a constituição psicológica daquela mulher e ela passa a ter uma imagem invertida dela mesma, né? Esse resultado é o resultado de uma violência psicológica, por exemplo, né? Você não é tão gorda, né? Mas o seu marido, o seu companheiro, né? Toda vez que lhe olha, diz, mas está engordando. Está enorme. Está enorme, né? Ou seja, ou então você não é tão magra, mas ele está sempre afirmando que você está cadavérica. Então, essa fala vai criando uma imagem distorcida. O resultado disso é a violência psicológica, quer dizer, ela entra num processo de violência psicológica que é permanente. Então, não pode se confundir a violência psicológica com, por exemplo, situações de ameaça. Situações de ameaça que, às vezes, os processos não aplicam a Lei Maria da Penha, dizendo só que a mulher foi só ameaçada ali. Então, ela só teve uma ameaça, ela não teve uma violência psicológica. A violência psicológica, ela precisa ter um diagnóstico, ela precisa ter isso que é a nossa grande luta hoje, para que haja diagnóstico qualificado, tipo a mesma perícia que se faz para a física, se faz para a psicológica. Secretária, agora a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente volta a falar sobre os tipos de violência contra a mulher. A gente volta já já. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão de hoje é voltado a informações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Quem está aqui comigo ajudando a construir esse programa é a secretária de Estado da Mulher, Laurinda Pinto. Secretária, no bloco anterior a gente falou sobre a tipificação, os tipos de violência contra a mulher e eu queria que a gente desse continuidade. A senhora falou, deu uma leve pincelada sobre a violência psicológica e os outros tipos de violência, secretária. A violência patrimonial, que é a outra violência que a lei estabelece, essa tem a ver exatamente com patrimônio mesmo, que é aquela questão de que numa vivência entre casais há uma construção coletiva de patrimônio, que, por exemplo, a mulher, ela fica em casa, se ela tem uma vida doméstica, ela dá condições para que esse companheiro esteja no mercado de trabalho, quer dizer, tudo que ela faz na casa, quantas mulheres não deixam, a família não paga uma empregada doméstica, porque é a mulher mesmo que faz as atividades. Aquilo ali gera patrimônio, né? Então, quando você ameaça esse patrimônio, mas também ameaça o patrimônio sequestrando documentos, que é patrimônio da mulher, sequestrando cartão de crédito, tomando mesmo os recursos dela mesmo. Né? Nós temos casos de mulheres que foram roubadas, ou são roubadas mensalmente, não é? Porque fazem transferência dos seus salários para as contas dos companheiros. Então, isso é violência patrimonial. E quando chega na hora de um processo de separação, não há um aceite de que aquele patrimônio foi construído junto, né? Considera que aquele patrimônio foi construído só pelo masculino. Então, isso é uma violência patrimonial. A mulher pode entrar com a Lei Maria da Penha, requerendo a que está sofrendo violência patrimonial. A violência moral, que se confunde muito com a violência psicológica, né? Porque aí são um conjunto, violência simbólica, que é aquela que a sociedade constrói, né? A violência simbólica é aquela que a sociedade constrói e a representa em vários símbolos, tem a ver com as cores, não é? Tem a ver com os brinquedos, que são tipificados para um para outro, que basta um menino chegar com 2 anos de idade, ainda infelizmente acontece, se ele mostrar preferência por uma boneca, ele vai
ser imediatamente colado ao feminino. Ali é uma violência simbólica, né, que aquele símbolo, boneca, representa o feminino, e por representar o feminino, ao estar sendo utilizado pelo masculino, ele sofre violência por conta de usar uma simbologia. Então, a violência simbólica que permeia toda a construção do machismo na sociedade. A violência moral, que é aquela que vai exatamente apresentar o quê? A mulher, que essa é muito comum, né? Infelizmente, vive muito bem até o dia que diz não quero mais, né? Vive muito bem até o dia que diz não dá mais, o relacionamento não mais me completa, não amo mais, vamos passar por um processo de separação. Quando isso acontece, começa a violência moral. Porque, infelizmente, pode acontecer um quadro desse companheiro, desse homem, começar então a dizer que aquela mulher não é uma mulher digna, que aquela mulher não mantinha com ele uma relação de fidelidade, que aquela mulher... Aí começa a vir todo um questionamento sobre a moral daquela pessoa. Então, naquele momento, então, a violência moral se expressa. Todas essas formas de violência estão tipificadas na Lei Maria da Penha, e a violência física é essa que a gente passou esses anos todos achando que só ela que era a violência doméstica. É quando chega o momento mesmo da agressão física, do empurrão, das formas de tortura, né, que infelizmente são cada vez mais cruéis, né, e que caracterizam as mortes violentas das mulheres, né. Então, esse contexto todo, para nós que analisamos, e desenvolvemos política para enfrentamento à violência, esse é um contexto que se dá de forma muito integrada, né? É como se a violência ela chega depois que esses estágios todos já foram solidificando na mulher, né? Quer dizer, a mulher foi sendo dominada nesse ciclo de violência por essas outras formas que eu falei, e quando chega a violência física, na maioria das vezes ela já teve uma vivência dessas outras formas de violência. No caso, essas tipificações todas estão enquadradas, no caso, na Lei Maria da Penha, secretária. E eu queria falar também de uma outra lei, que é uma lei mais recente, menos conhecida, menos divulgada também, que é a lei do feminicídio. Eu queria que a senhora falasse o que caracteriza o feminicídio para que a gente entenda. O feminicídio são as mortes violentas contra as mulheres, que o fato gerador da morte, do assassinato, foi o fato de ser uma mulher. Ou seja, aquela mulher foi lhe tirada a vida por um outro sujeito, pelo fato de ela ser mulher. A existência dela feminina foi que gerou aquele assassinato. Se ela não fosse mulher, ela não teria sido assassinada, não teria um outro fato. Então, se caracteriza feminicídio quando não há um outro fato, e o fato existente é ela ser mulher. E como, então, se chegar a isso? Aí é isso que a lei, por isso a necessidade de ter existido a lei. Sim. Porque a lei vai estabelecer, então, como que tem que ser o processo de investigação das mortes das mulheres. Inclusive, a Assembleia aprovou no começo agora do mês de abril o projeto que cria o Departamento de Feminicídio da Polícia Civil do Maranhão. Como é que a Secretaria Estadual da Mulher recebeu a criação desse departamento, que foi, enfim, proposto pelo governo do Estado? Isso, exatamente, é uma prerrogativa para que a gente tenha realmente a aplicabilidade da lei. Sim. Certo? O Maranhão, nós estamos entre os cinco estados que estão com a responsabilidade, uma parceria com o governo federal. Eu lembro e a ONU, inclusive foi ano passado, exatamente, firmado esse... para a gente implementar a lei do feminicídio. Para isso é necessário mudanças criação de novas estruturas e procedimentos novos no processo de investigação. Então, um deles é o departamento, porque aí agora eu tenho na estrutura da Secretaria de Segurança um setor que vai cuidar desse processo de investigação. O processo de investigação das mortes das mulheres precisa ter um olhar investigativo para verificar se aquela mulher não foi assassinada por ser mulher. Isso tem que ser feito no processo de investigação. Então, eu tenho que coletar as provas, eu tenho que abrir esse leque, abrir essa lente, essa possibilidade. E isso então requer que toda morte de mulheres que apresentem requinte de crueldade, principalmente, o processo de investigação venha a coletar
não só a perícia nas coisas, mas a perícia também nas pessoas. Não é? Então, precisa periciar pessoas, precisa periciar membros da família, periciar vizinhos. A gente dá sempre um exemplo daquele esportista que estava com a mulher ela também uma mulher de esporte da área de luta, e ela foi dada como que ela se jogou do 6º andar. Sim. Ficou vários tempos em coma, e depois, quando ela despertou, ela disse: olha, eu só sei que eu nunca quis me suicidar. Não é? Só que naquele momento foi dado como suicídio. Só que, como não foi levantada a possibilidade de não ter sido suicídio, não houve periciamento nem da ambiência das coisas e nem periciamento das pessoas, porque a perícia ela não é só das coisas, ela precisa também ser feita a perícia com as pessoas, ouvindo as pessoas, sabendo que tipo de comportamento aquela mulher tinha, como ela poderia ser vítima de algo tão de baixa. Porque é muito difícil você imaginar que uma mulher, como nós temos casos aqui no Maranhão, uma mulher encontrada morta, com estaca enfiada no seu corpo, com seus mamilos destruídos, quer dizer, com seu rosto destruído. É um ato tão grotesco, tão animalesco, que você não tem como não imaginar que precisa investigar de forma mais aprofundada aquele comportamento. Então, imagine você encontrar uma dona de casa assim. Então, encontramos idosas assim. Outro dia nós tivemos um caso de uma idosa. Então, isso se caracteriza como feminicídio. Sim. É preciso investigar para caracterizar, materializar o fato, para que a gente possa ter justiça. Porque se o fato não for materializado como deve, não vai poder ter justiça, porque a justiça se faz com a materialidade dos fatos, com a comprovação do que foi realmente aquela ocorrência. Então, por isso que hoje nós temos o Departamento de Feminicídio. Sim. Hoje nós, por determinação do governador, nós estamos aperfeiçoando cada vez mais a nossa perícia criminal. Né? Nós agora já temos o exame de DNA no Maranhão, que nós não tínhamos. Né? Nós tivemos casos de feminicídio que já foram muito mais rapidamente elucidados, informados como feminicídio, porque nós já podemos fazer uma perícia bem mais qualificada. Qual a importância, secretária, dessa rede de fortalecimento, né, ao enfrentamento da violência contra a mulher, uma rede fortalecida? Porque eu penso que tem que ser, no caso, uma ação conjunta, né, de várias secretarias, enfim, não só da segurança, mas a da mulher, a da saúde. Como é que a senhora observa essa parceria, né, essa união, que na verdade é uma luta que é de todos, né? A gente não tem como garantir o serviço para as mulheres todas, vítimas ou não vítimas, se a gente não trabalhar em rede. A gente tem que trabalhar em rede, porque é o trabalho de cada um de nós que gera a completude do serviço que a mulher precisa ter. Se a gente não estiver em rede, ela não vai ter o atendimento completo. Ela vai estar sempre tendo mais a parte da justiça, não vai ter a assistência, não vai ter a proteção. Então, nós procuramos trabalhar em rede. Para isso, nós temos uma Câmara Técnica permanente de representação de cada órgão, onde a gente discute, todo mês nós estamos reunidos, juntos, procurando alternativa, Poder Judiciário, Poder Executivo, o Ministério Público e a Defensoria do Estado, procurando encontrar os melhores caminhos e o aperfeiçoamento da estrutura estatal para que as mulheres possam ter a segurança e a qualidade de vida que precisa, sem violência. Secretária, recentemente teve os casos de estupro, né, na Universidade Federal do Maranhão, na UFMA, e o que a gente viu, que através das redes sociais, surtiu assim, um efeito incrível com relação à solidariedade feminina e também masculina, carona solidária. Como é que a senhora observa assim, essa ferramenta das redes sociais no enfrentamento também à violência e nas consequências, né, no depois? Porque eu acredito que essa violência ela impacta de uma forma surpreendente assim, a vida da mulher. Não, é importantíssimo. Eu acompanhei, estive lá com os grupos da universidade. Nós tem uma necessidade de nós mulheres assumirmos também atitudes pessoais nossas, né? Não custa nada ninguém andar com um apito na bolsa. Bota um apito na bolsa, né? Anda junto.
E essa questão de ser solidária, da sororidade de cada uma de nós, de termos posições conjuntas, de nos organizarmos para enfrentar, porque, por exemplo, o contexto da UFMA, você tem um contexto, claro, teve um caso, já é uma realidade que precisa ser enfrentada, mas você tem um contexto diferente da USP. A USP é uma universidade, por exemplo, que nós temos os próprios alunos violentando as suas colegas, né? Então já é um nível outro. Então foi muito bom e tem sido muito bom ver os próprios meninos, os próprios jovens, homens e mulheres da universidade se organizando, exigindo melhores condições de segurança dentro do campus, porque isso é fundamental. Onde não tem boa iluminação, a possibilidade de ter situações de violência é um convite, né? Infelizmente. Então, uma cidade iluminada, uma ambiência iluminada é um ambiente seguro, que tem possibilidade de segurança. Então, é muito importante que nós nos organizemos juntas e temos atitude de enfrentamento usando essas ferramentas. É a carona, é o uso do apito, é não sair só, é sempre estar acompanhada, né? A gente já tem o costume de ir ao banheiro junto, né? E a gente manter esses hábitos, de estarmos sempre em coletivo, para nos proteger, porque a gente também tem que levar em consideração não viver longe da realidade. A vivência feminina é uma vivência, infelizmente, ainda de alta vulnerabilidade. Ser mulher no nosso país é uma situação vulnerável. E nós temos que enfrentar isso e ensinar a juventude como enfrentar essa situação. Secretária, a gente falou sobre a questão da rede, dessa ação integrada. Tem previsão já para a inauguração aqui da Casa da Mulher, aqui em São Luís? Olha, previsão de data ainda não temos, mas já estamos no estágio final, já foi dado até o habite da obra. Essa semana nós temos reunião em Brasília, dia 27 eu tenho reunião com a secretária nacional em Brasília, a Fátima Pelaz, espero que eu retorne de lá com uma data de inauguração. Agora, secretária, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, porque senão a gente vai longe, eu queria que a senhora falasse sobre a questão, parece assim retrógrado falar sobre isso, mas é sempre importante a gente falar. Os meios de denúncia, como denunciar, entendeu? Porque tem muita mulher que diz, a importância da denúncia, mas tem mulher que até hoje que não denuncia, que fica calada, que, enfim, quando você vai ver, já chegou ao limite máximo. É importante denunciar. Primeiro, acho que é importante compartilhar, não é? Não sofrer isso só, né? Não vivenciar isso só como se só você vivesse isso. Infelizmente, você não é a única pessoa. Segunda coisa, compartilhar essa vivência com outra pessoa. De preferência, procurar alguém que seja especializado para isso. Daí que é importante você procurar os serviços de assistência social. Isso é denúncia? A gente também não pode pensar que denúncia é só aquela de ir na delegacia e escrever o boletim de ocorrência. Sim. Não, você também pode e deve fazer isso. Mas você também pode e deve se preparar para a denúncia. Eu sempre digo que a mulher deve se preparar para se libertar da violência doméstica. E ela não vai fazer, ou qualquer outra violência, ela não vai fazer isso sozinha. Ela encoste num CRAS ou num CRER da sua comunidade. Vá lá, procure assistente social e diga, quero conversar com você. Secretária, uma coisa muito importante que eu também queria que a senhora explicasse. Hoje em dia não é só a mulher também que pode denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar também. Sim, qualquer pessoa, o vizinho, a vizinha, a professora que vivenciou aquela situação, a conselheira tutelar que está na comunidade, o agente de saúde que entra na casa para fazer o acompanhamento daquela família, da saúde. Se verificar situações, é importante chamar, falar, alertar, né? E apresentar sempre um serviço. Nós temos um serviço de assistência que está preparado, da rede de assistência preparada para receber. Em alguns municípios nós temos serviço especializado, que é o caso da capital, aqui em São Luís tem, em Caxias, Imperatriz, as nossas maiores cidades têm serviço especializado de atendimento à mulher em situação de violência. Procure ele, mas se não tiver ele, procure o CRAS e o CREA, procure o conselho tutelar, se você tiver na sua cidade, e vá se preparando, né? E procure a delegacia. A delegacia, ela é a ambiência de um boletim de ocorrência para coibir, mas ela também é um espaço que você recebe orientação, né? Que você recebe orientação, que atitude tomar, como você deve proceder, porque você vai precisar se preparar para sair. Secretária, você tem que ter um plano de fuga.
tem que ter um plano de fuga. Porque se você não preparar esse plano de fuga, você pode se ver no outro dia querendo fugir sem uma certidão de nascimento do seu menino, sem a cópia das tuas certidões, dos teus documentos, sem nenhum plano prévio. E isso pode te gerar uma perda total de território e de autonomia, né? Que pode gerar você a retroceder, né? Então você precisa ter plano de superação. Procure quem ajude para montar esse plano. O centro de referência nosso aqui de São Luís, por exemplo, monta mesmo o plano. Você começa a fazer isso, você começa a guardar um recurso, faz uma poupança, começa a se libertar e planeja essa superação. Se você já vivenciou essa situação por um longo tempo, um mês que você fique planejando a ruptura, não será importante para qualificar a ruptura. Denunciar é o melhor caminho, né? É o melhor caminho porque a violência contra a mulher, ela tem, infelizmente, uma morte anunciada. Ela é um contexto que se não tiver uma atitude, o final, infelizmente, é o óbito. Secretária, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, e os números que a mulher, no caso, pode denunciar a violência, não só a mulher, como qualquer outra pessoa, pode fazer a sua denúncia? Pode ligar para a Ouvidoria da Mulher, que é o 0800 090 4241, atinge evidentemente todo o estado, todo o Brasil, 98 3235 3415 e 98 427 1002. Esses são os números que a nossa ouvidoria, que faz um acompanhamento não só para receber a denúncia, mas também para informar como é que vai o processo, orientar se quiser medida protetiva, todas as questões, dar o encaminhamento para as mulheres. Além desses números, também tem o 180, Aí nós temos o 180, que é o nacional, que recebe e faz a distribuição no Brasil todo. Se uma mulher estiver fora do nosso estado e fizer 190, 180, nós acolhemos aqui. E o 190, que é da Polícia Militar, que também faz a distribuição. Secretária, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui no Parlamento Cidadão, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa programa. E eu estou à disposição sempre. Gosto muito de vir aqui. Obrigada, secretária. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima sexta. Até lá. Tchau.